Oi, está começando o 71º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E falando em livro, a gente não podia esquecer daqueles livros que foram os primeiros a nos ensinar alguma noção da nossa própria história, a história do Brasil. Mas será que eles contaram tudo mesmo? Esse episódio do 451 MHz está sendo publicado ainda no calor das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Está sendo publicado, na verdade, 2 dias depois do tal 7 de setembro. Mas aqui a gente não vai falar do que aconteceu anteontem, e sim do que vem acontecendo há 200, 300, 400, 500 anos no Brasil e ainda não encontrou uma solução. E o que a gente quer te propor hoje é ouvir essa história com outros ouvidos. O Quirino não tem um grande furo. Ele tem uma grande sistematização muito pensada e muito trabalhada. Foram 2 anos e 8 meses de trabalho para chegar a esse momento em que a gente narrativamente consegue sistematizar essas informações que não são inéditas, mas que infelizmente são desconhecidas do grande público. Então a gente tem, digamos, 2 grandes mitos de fundação. O mito de que o Brasil nasce a partir dessa conjunção hierarquizada das 3 raças e também a falaciosa ideia de que o Brasil é um país absolutamente pacífico. Esses 2 aí que você ouviu são o jornalista Tiago Rogério e a historiadora Inaê Lopes dos Santos. Os 2 fazem parte do Projeto Querino, que foi idealizado pelo Tiago e que tem a Inaê como consultora em história. A Inaê, além de estar no Projeto Querino, acabou de lançar pela editora Todavia um livro chamado Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, que propõe uma chave que nem sempre é muito lembrada nos livros de história para compreender e explicar o que é o Brasil. Eu já vou contar um pouquinho mais também sobre o Projeto Querino, que é muito mais do que um podcast, e sobre os nossos convidados. Mas antes, eu preciso contar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nos 200 anos da independência do Brasil, a Rádio Companhia traz uma série especial em 4 episódios com os autores do livro O Sequestro da Independência, que parte do famoso quadro de Pedro Américo sobre o Grito do Ipiranga para analisar o percurso histórico que nos fez chegar até aqui. O papo é entre Lilia Schwartz, Carlos Lima Júnior e Lúcia Klug-Stumpf. E a Rádio Companhia chega semanalmente no seu tocador de podcasts. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, você que acompanha o 451 MHz já deve ter ouvido a voz do jornalista Tiago Rogério te convidando para ouvir o podcast do Projeto Querino. Se você ainda não fez isso, é só ir lá, nessa mesma plataforma onde você está ouvindo o 451 MHz, para ouvir os episódios do Projeto Querino. O Querino nos propõe a ideia de conhecer a história brasileira através de um olhar que, de certa maneira, nos é negado durante a nossa formação na escola. Um olhar afrocentrado. Um olhar que coloca nos seus devidos lugares tanto a contribuição afro-brasileira para a formação do país, quanto a ganância dos escravizadores. O Brasil, esse país que comemora 200 anos de independência, saudando o coração em conserva do próprio colonizador, foi o país que mais importou escravizados no mundo. E também foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Mas o que é que isso diz sobre a nossa formação como sociedade até os dias de hoje? Para falar um pouco mais sobre essa revisão importante na nossa história, eu converso agora com o jornalista Tiago Rogério, que, além do Projeto Querino, comanda os podcasts Vidas Negras e Negra Voz. Do lado dele está a historiadora Inaê Lopes dos Santos, que também é autora do recém-lançado Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, pela editora Todavia. Estou aqui com o Tiago Rogério e com a professora Inaê Lopes dos Santos. Tiago, figura muito conhecida dos nossos ouvintes, com certeza ouvem também o Vidas Negras, que é um podcast importante, e agora é o grande coordenador do Projeto Querino, que é um projeto ambiciosíssimo que está sendo lançado em várias plataformas, a revista Piauí, tem o podcast e outras coisas mais.
E a professora Inayê é uma dos destaques, né, enfim, na historiografia brasileira e recente, que vai nos ajudar a trazer novas chaves para olhar para a independência do Brasil, né? Professora Inayê, eu queria começar com você. Que independência é essa, né? A gente está publicando esse programa 2 dias depois desse 7 de setembro, que, para além de todo o nível simbólico que já existe nessa data, ele ainda está sendo explorado no contexto da eleição, no contexto desse Brasil inflamado. Como é que você enxerga essa independência do Brasil, esses 200 anos vistos daqui? Oi, Paulo, um prazer estar aqui com vocês. Bom, a primeira coisa que eu gosto de pontuar é que nós tivemos, sim, uma independência no 7 de setembro de 1822, né? Porque durante muito tempo a historiografia diminuiu o peso político dessa efeméride, na verdade, do nascimento da nação brasileira, em comparação com a forma por meio da qual outras nações americanas foram gestadas, né? E também pelo fato de que esse nascimento ele é feito junto com a pactuação pela manutenção de uma estrutura econômica que tem na escravidão o seu alicerce maior. O que nós precisamos, acho que, ter uma consciência mais efetiva é que o 7 de setembro marca o nascimento do Brasil, é um momento de ruptura política, sim, mas uma ruptura política que foi feita por um grupo específico, que tem uma história específica, uma agenda muito específica, e dentro dessa agenda a gente tem a manutenção do sistema escravista e a ordenação racista da sociedade brasileira. Então o Brasil nasce a partir dessas escolhas, e a forma como essas escolhas foram feitas, né, que de certa maneira é pelo silêncio. Então os nossos principais instrumentos jurídicos, né, eles falam muito pouco ou não falam sobre a escravidão e sobre essa ordenação racista do país. Eles também criam uma espécie de método de manutenção das elites no poder, né, que é justamente silenciar as questões relativas à população negra ou à população não branca do país. E isso se manteve não só durante todo o Império, mas também na nossa experiência republicana, haja vista a situação que nós estamos vivendo atualmente. E esse processo, que instrumentos mais reconhecíveis, assim, do público mais amplo, você diria que seriam esses? Olha, a gente tem... Enfim, acho que a gente tem 2 instâncias. A primeira é, a própria organização jurídica e política do país. Então, a nossa Carta Constitucional é a pactuação efetiva dessas elites em nome desse projeto de país. Depois nós temos a reabertura do tráfico na ilegalidade, que acontece de uma forma menos evidenciada, justamente porque as elites brasileiras estão criando uma estrutura e uma possibilidade de desembarque de africanos escravizados contra as próprias leis do país. Nós temos também a própria maneira como a história do Brasil é pensada a partir da década de 1840, com a criação do IHGB e a fundação, né, dos mitos de fundação do país, melhor dito. Então, sobretudo, a ideia do Brasil sendo um país das 3 raças, né, mas como que essas 3 raças estão relacionadas, em que lugares sociais e políticos essas 3 raças estariam. Isso é um marco importante, sem sombra de dúvida, e a própria forma como a história brasileira é contada desde então, né? Então a gente tem, digamos, 2 grandes mitos de fundação. O mito de que o Brasil nasce a partir dessa conjunção hierarquizada das 3 raças e também a falaciosa ideia de que o Brasil é um país absolutamente pacífico, né? E isso não mudou, apesar de uma série de transformações políticas que acontecem no país, como o fim da escravidão em 88, a proclamação da República no ano seguinte. Então a gente tem momentos agudos da história política brasileira de transformações efetivas, mas que continuam se estruturando a partir dessa escolha, que é uma escolha pelo racismo. E processos de transformação que, na verdade, também não se completam plenamente, né? Quer dizer, chega a República, mas não é para todo mundo. Chega o fim da escravidão, mas a gente até agora está vendo gente ser libertada de situações ditas análogas, né, à escravidão e tal. Exatamente, eles se completam porque eles não são para serem completados. Acho que isso que é importante dizer, né? Existe uma agenda por parte dessa elite brasileira que quer manter o país como um castelo de privilégio, sobretudo para a própria elite, enfim, e para a população branca de uma forma geral. É feito para ser assim. E isso fica especialmente evidente na Primeira República, né? A Primeira República é um momento muito importante para a compreensão do Brasil de hoje.
junto com o 7 de setembro, acho que esse momento também, porque é de uma transformação política muito significativa, e também da repactuação pela manutenção de uma estrutura agora não mais escravista, mas abertamente racista. Aí sim, abertamente racista. Né? Muito bem, Thiago, queria passar a bola para você. Você aí, como tá? Você está recontando essa história? Como que você mesmo enxerga o que você está fazendo nessa linguagem de podcast? Porque a Inaê tem o livro dela, está saindo agora pela Todavia, e você está explorando essa história de uma forma de narrar que é nova, pelo menos na história do Brasil. A gente tem poucos podcasts que estão fazendo pesquisa de primeira mão, vamos dizer assim. Como que foi esse processo? Que independência foi essa que vocês se depararam? O que vocês enxergam? Bom, no começo já de 2020 a gente começou a elaborar o que seria o projeto, inspirado no 1619, o projeto do New York Times. E aí, a partir do meio de 2020, quando a gente efetivamente começa a pesquisa, já sob a consultoria da professora Inaê Lopes dos Santos, a gente tinha um historiador e um outro jornalista dedicados a fazer essa pesquisa, cada um sob um viés específico da sua área de atuação, né? Teve essa pesquisa primária, mas que foi dificultada porque 2020 é o ano da pandemia, começo da pandemia, acervos de fato fechados, mas a gente conseguiu ter muito acesso a coisas de informação primária mesmo nesses acervos e consumimos muita informação que já vem sendo trabalhada há muito tempo por historiadores, por pesquisadores de toda sorte, né, de diferentes áreas, mas com essa temática. E aí a posição da pergunta que você me fez de onde que eu me coloco contando essa história, o Quirino, ele não tem nenhum grande furo. No jargão jornalístico a gente tem a palavra furo, né? Para quem não é habituado, é a grande novidade, é algo inédito, né? Que nunca foi revelado. O Quirino não tem um grande furo. Ele tem uma grande sistematização muito pensada e muito trabalhada. Foram 2 anos e 8 meses de trabalho para chegar a esse momento em que a gente narrativamente consegue sistematizar essas informações que não são inéditas, mas que infelizmente são desconhecidas do grande público. E a gente aprende muito também ouvindo você nos seus trabalhos. O que eu conheci de gente que se emocionou com os seus podcasts e com o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. É importante essa virada narrativa mesmo, né? Um pouco de você conseguir levar o ouvinte para dentro de situações. O podcast hoje talvez seja uma das linguagens que mais permitem isso, né? Mas na historiografia brasileira recente, existem alguns pesquisadores que souberam também trazer relatos muito poderosos, né? Eu me lembro muito de quando eu li aquele livro Histórias de Quilombolas. Tem um capítulo ali em que ele descreve a vida de um cara que é capturado na África e aí todas as coisas que ele passa até chegar numa fazenda. Lendo esse capítulo que eu me dei conta que eles iam a pé do Valongo até o lugar que fosse, lá em Minas, se fosse... quer dizer, era uma viagem que terminava a pé, né, em correntes e tal. Quer dizer, eu lembro que eu não consegui dormir quando eu li essas páginas, porque ficou na minha cabeça essa impressão de um filme terrível. E Inaê, é a primeira vez que você trabalha num podcast? Como que está sendo essa experiência para você como historiadora? Que você está aproveitando disso? Foi sim, Paula. Essa foi a primeira vez que eu trabalhei numa consultoria para um podcast. E foi uma experiência, enfim, muito rica, muito interessante. Eu fico muito feliz porque, obviamente, eu participei de boa parte das etapas, enfim, e li os roteiros finais. E eu me emocionei ouvindo. Então, né, eu acho isso muito forte. Assim. Eu já sabia o que ia ser dito, eu já sabia, e mesmo assim, né, porque tem toda a estrutura, tem a forma como o Thiago conduz, né, desde a entonação da voz, a forma como ele aborda os seus entrevistados, a escolha das músicas. E eu sou uma historiadora que acredito muito na história pública, na necessidade de a gente pensar uma história crítica que converse com mais gente além da academia, né? Nós temos grandes especialistas da história negra, da história da escravidão e agora também da história do pós-abolição no Brasil. Então, participar do podcast foi também um aprendizado para mim, né? Por mais que eu já conhecesse os conteúdos, a forma é muito nova e fundamental, inclusive, para a gente chamar, né, o ouvinte, não é mais o leitor agora, no caso é o ouvinte, para enredá-lo ou enredá-la, para fazer com que essa história chegue, que cause incômodo, que cause frustração, que cause dúvidas, né? Porque isso não é só acompanhar a pesquisa histórica estrito sensu, é pensar junto, ajudar a pensar como é que esses conteúdos podem ser conectados, né? E algumas vezes eu falava,
Então, Tiago, talvez fosse o caso de colocar mais um pouco essa informação. Ele falou, não, professora, tem um tanto de informação que é possível de ser digerido em 45, 50 minutos, 1 hora. Sobretudo para quem vai se surpreender com as coisas que estão sendo ditas. Também serve como uma espécie de modelo para se pensar como que outras facetas da história do Brasil, ou não só do Brasil, podem ser contadas, né? Porque a gente tem um problema muito sério no país, que é justamente o fato dessa pretensa falta de conflito, ela acaba tornando a história brasileira muito desinteressante para muita gente, sobretudo para quem está nos bancos escolares. Eu lembro muito dessa minha experiência como professora, de alunos e alunas não quererem estudar a história do Brasil porque era uma história sem graça, entre aspas, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que tem mais na história do Brasil é conflito, e a gente foi condicionado a não ver esse conflito. Eu acho que o Projeto Quirino também tem esse ineditismo aí de juntar uma forma de contar essa história com um conteúdo que, de certa maneira, está consolidado na historiografia, mas que não chega para esse público mais amplo. E eu queria fazer um acréscimo, Paulo, a isso que a professora Inaê está contando. Algo que foi muito importante nesse processo, né? A gente teve essa questão que acompanha o Projeto Quirino desde o começo, do rigor jornalístico e do rigor historiográfico, né? Ele não comete exageros. Por mais fortes que algumas afirmações possam parecer, elas estão todas baseadas em documento e tal, mas uma preocupação muito grande nossa foi a questão narrativa, né? Um conteúdo que pudesse chegar de fato às pessoas, que pudesse envolver as pessoas, porque fazer com que as pessoas engajem, se envolvam com um conteúdo por 59 minutos, um conteúdo narrativo, né? E aí quem foi muito importante para esse processo, que também participaram desde o começo, a Paula Scarpim e a Flora Thomson-Devaux da Novelo. Elas participaram como consultoras narrativas nessa primeira parte, e na segunda parte, depois da gente fazer toda a pesquisa e antes de começar a fazer as entrevistas, a gente contou com uma consultora em roteiro, a Mariana Jaspe, que também nos ajudou a escolher quais as histórias que a gente ia perseguir. Por exemplo, para contar a história de educação, no 4º episódio, a gente fecha no universo do Maranhão, para a gente, por meio daquelas histórias, tentar contar um pouco do todo, sabendo que no Quirino também a gente não tem nenhuma pretensão, que seria uma inocência e, enfim, muito pretensioso também, de contar toda a história, né? Que não existe, a gente está indicando caminhos ali. Mas eu acho que ele tem esse poder justamente de mostrar uma parte e deixa a gente imaginar o resto, né? É uma força que o podcast tem. Nesse sentido, eu acho que é análoga à leitura, que é você imaginar muito, né? Porque como você não tem o apelo das imagens entregues de bandeja para você é obrigado a imaginar. E a gente sabe também que o Brasil tem vivido algumas aventuras no sentido de recontar a história de maneira politicamente incorreta, essas piadas de mau gosto que a gente tem visto aparecerem, mas que dão a impressão mesmo de que pode-se distorcer a história, você pode pegar um detalhe e destacar como se fosse uma verdade dominante, né? Penso nisso não só nesses historiadores que se travestem um pouco de humoristas e tal, mas também gente séria que tem escrito ensaios sobre aquela coisa que as mulheres negras lucraram com a escravidão, né? Antônio Risério lançou um livro sobre isso. Quer dizer, a história virou um brinquedinho também que muita gente pegou para distorcer, né? Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês sobre o enfoque de quem falar, né? A história da escravidão é uma história, nesse sentido, brasileira, porque ela é uma história da população negra e da população branca que dominou, né? Como escolher de quem falar? Muitas vezes os senhores, ditos senhores de escravos, foram o foco da história, né? Porque eles deixaram documentos, deixaram propriedades. Como se descolar e se aproximar, por exemplo, dos senhores dessa elite que dominou? Como vocês estão indo atrás do que vocês estão chamando de responsabilidades? Essa escolha sobre quem contar a história foi um debate interno? Fez parte desde o momento 1, assim. Eu reli esses dias o Pacto da Branquitude, né, da doutora Cida Bento, e tem uma passagem lá que eu acho que resume a sua pergunta, assim, que ela escreveu assim: fala-se muito na herança da escravidão e nos seus impactos negativos para as populações negras, mas quase nunca se fala na herança escravocrata e nos seus impactos positivos para as pessoas brancas. O quanto que a escravidão beneficiou as pessoas brancas, o quanto que há pessoas que até hoje têm uma série de privilégios simplesmente pelo fato de terem a cor branca ou de descenderem de senhores de escravos. Nessa coisa da responsabilização, a gente focou muito nisso assim também. Como que você acha que isso pode ser feito, essa responsabilização, depois de várias gerações, por exemplo? Como é que se pode traçar
uma linha de responsabilidade entre várias gerações de uma família de senhores de escravos? Eu acho que a primeira coisa é reconhecimento, o próprio reconhecimento, a segunda, a busca por informação. Enfim, essa própria responsabilização de saber que parte das suas benesses é porque você vive num sistema que até hoje oprime pessoas por causa da cor da pele, por ser uma escravidão racializada, que durou por mais de 300 anos e tal. Um exemplo muito prático, assim, que ele obviamente não dá conta do todo, mas tem documento que ajudaria, por exemplo, pessoas negras a saberem um pouco mais sobre as suas próprias origens, que está trancado em baú de família muito rica e pegando traça e tal. Isso é um exemplo muito pequeno, né? Mas é um exemplo prático, assim, de como que poderia. Fora, enfim, a pessoa reconhecer que ela faz parte de um sistema que faz com que um determinado grupo seja oprimido por outro e ocupe os piores cargos e tenha as piores condições de vida e tal, e promover a mudança, né? Isso influencia, por exemplo, no voto dela, nas escolhas políticas dela, que já é esperar, é ser otimista demais em relação à população brasileira, mas acho que é mais um exemplo, mas eu acho que até a professora Inaê pode falar melhor sobre isso. Eu queria realmente te ouvir sobre isso, Inaê. Eu acho que assim, uma coisa que foi muito interessante do podcast, enfim, foi esse jogo que foi feito na construção narrativa entre estrutura e agência. Então, por um lado, revelar essa estrutura racista que se ordena a partir do 7 de setembro e vai, em diferentes momentos da história do Brasil, se ressignificando e reificando também essas escolhas, né? Num primeiro momento dessa escravidão racializada, depois do racismo mais aberto, digamos assim, e ao mesmo tempo trazer as agências, trazer sujeitos, homens e mulheres que estavam disputando esse projeto que estava em construção, né? E sujeitos que na sua maioria não são sujeitos brancos, são sujeitos negros, os chamados mestiços, indígenas. Então eu acho que essa foi uma escolha muito interessante do podcast, porque trabalha com essas duas dimensões da história. Porque a gente tem uma percepção meio teleológica da história e um pouco anacrônica. Quer dizer, tentar entender o passado fazendo uma ligação mais direta com o presente, né? E essa ligação, justamente no caso do Brasil, ela geralmente é feita sem levar em consideração as disputas, porque a disputa não é uma categoria que faz parte da nossa construção nacional, né? Nós somos o brasileiro, povo pacífico do samba, carnaval e futebol, né? Em tese que não faz guerra, não entra em disputa, enfim, né? Embora a gente conviva cotidianamente com as mais variadas formas de violência. E, por outro lado, eu acho que assim, pensando numa dimensão um pouco mais lata, né, a gente está aqui em 2022, num ano que a gente, enfim, além dos 200 anos da independência do Brasil, a gente também está discutindo, por exemplo, as cotas raciais, que só foram aprovadas com argumentos históricos. O parecer do professor Luiz Felipe de Alencastro foi fundamental para que houvesse efetivamente uma compreensão da dívida histórica que o Estado Nacional Brasileiro tem com a população negra. As ações afirmativas são uma das formas de reparar isso, porque a gente poderia pedir, inclusive, reparação monetária, né? Porque você tem as últimas gerações de escravizados sendo escravizados ilegalmente, sem contar toda a estruturação racista que se ordena durante a Primeira República e que vai limar a possibilidade desses homens, dessas mulheres, disputar, inclusive, mercado de trabalho assalariado, né? Então, o que a gente tem na Primeira República é a consolidação da mulher negra no lugar da empregada doméstica e do homem negro, né, do homem que faz o biscate, embora a gente tenha pesquisas muito importantes sendo feitas mostrando que a organização da classe trabalhadora livre no Brasil começa com trabalhadores negros. O primeiro sindicato do país é criado no Rio de Janeiro com estivadores negros que vão criar também um rancho carnavalesco que está pensando a condição negra no país. Mas, sem sombra de dúvida, eu sublinharia dentro dessa responsabilização que é fundamental que aconteça em todas as esferas, na individual, na institucional e na estrutural da federação, o papel do Estado Nacional. A gente tem o Estado Nacional brasileiro que tem uma dívida com a população negra e essa dívida precisa ser minimamente sanada para que a gente consiga efetivar uma sociedade democrática, né? A gente não teve ainda uma democracia plena justamente porque o que nos constitui ainda é uma estrutura racista que prevê a desigualdade a partir dessas raças socialmente construídas. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta com a conversa com o Tiago e a Inaê. E eu queria aproveitar esse tempinho para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais
e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Na descrição desse episódio você encontra o link para acessar esse conteúdo. O quadro de hoje traz uma dica do Stefano Volpe, que é autor de Homens Pretos Não, entre parênteses, Choram, Homens Pretos Não Choram, da HarperCollins. O 451 MHz tem o apoio da editora Fósforo. No século XIX, uma jovem suíça de origem russa vai ao norte da África e passa a perambular pelo Maghreb, desafiando todos os limites que lhe eram impostos. Seu nome, Isabelle Eberhardt, escritora e jornalista, também assinava seus textos com o pseudônimo masculino Sima Mahmoud Saad. Em Direito à Vagabundagem, as viagens de Isabelle Eberhardt, além de traduções inéditas de contos, ensaios e cartas da autora, a pesquisadora Paula Carvalho escreve um ensaio que apresenta a vida e as perambulações dessa mulher curiosa e transgressora. Gostou do livro? Saiba mais informações nas redes sociais ou no site www.fosforoeditora.com.br e adquira seu exemplar. Direito à Vagabundagem também está disponível em diversas livrarias do país. Confira do seu bairro. Bom, todo episódio eu tô aqui para te falar sobre o nosso plano Ouvinte Entusiasta, certo? Ele segue valendo e para fazer parte é só entrar no site da revista 451.com.br. Bom, mas hoje eu queria te contar uma novidade sobre outros projetos que a gente está fazendo aqui na Associação 451. Você já conhece o 451 MHz, também conhece a revista 451 e talvez tenha até ido na Feira do Livro que a gente organizou lá no Pacaembu, em São Paulo, no mês de junho. E talvez você também conheça a editora Tinta da China Brasil, que é uma editora de origem portuguesa que foi fundada em 2012 no Rio de Janeiro e que desde 2022 está sob o comando da Associação 451. Então, a Tinta da China é a editora da 451 e está lançando agora vários livros de literatura brasileira, literatura portuguesa, jornalismo, ficção, história e outros temas. A gente inclusive está relançando no Brasil a revista Granta em língua portuguesa. A edição número 9 já está em pré-venda no site da Tinta da China e o tema é Rússia. Então, para você conhecer um pouquinho melhor dos livros da Tinta da China Brasil, a gente organizou um sorteio permanente. É isso aí, um sorteio sem fim, que não acaba nunca. Para você se inscrever, é só você seguir 3 perfis no Instagram, @a Feira do Livro, @Tinta da China Brasil e @451, por extenso, e marcar 3 amigos. Assim, você já concorre todo mês, isso aí, todo mês, enquanto você estiver seguindo os 3 perfis, a uma assinatura semestral da revista impressa, um livro da Tinta da China Brasil e também uma camiseta da Feira do Livro, que foi criada em colaboração com a estilista Yara Wisnik. É isso aí, você fica concorrendo enquanto estiver seguindo esses 3 perfis. Você se inscreve hoje e concorre todo mês no sorteio que não tem fim e premia regularmente os nossos seguidores. Então busca lá no Instagram @a Feira do Livro, @Tinta da China Brasil e @451. Tem um post fixo lá, é só curtir e correr pro sorteio. Boa sorte! Bom, e agora a gente vai seguir para a segunda parte da conversa com o Tiago Rogério e a Inaê Lopes dos Santos sobre os 200 anos da independência do Brasil. Assim, eu tenho visto esse debate surgir com muita força, né, no meio intelectual e também na política. Eu aqui falando como branco, a gente fica no começo muito perdido, né, falando, pô, mas eu, é aquela coisa do racista, eu e tal, mas eu não fiz essa escolha, eu não fiz. Aí a gente tem esse processo de conscientização de que, pô, tô aqui por causa disso tudo, né? E muitas vezes a gente também tem visto pessoas que estão procurando fazer alguma coisa, né? Mas nem sempre se sabe muito bem o quê. E às vezes o discurso antirracista tem sido usado também de forma um pouco demagógica por pessoas também que na prática não estão fazendo nada. E quem trabalha com comunicação, jornalismo, está sempre muito convocado a fazer isso, mas eu aqui digo particularmente como podcaster e como editor, eu fico sempre com um receio de ser demagogo, sabe? Assim, de falar em nome de pessoas que não me deram uma credencial para falar em nome delas. E o que vocês pensam disso a respeito da atitude dos brancos brasileiros, da elite, das pessoas que têm da elite intelectual? Como é que elas estão reagindo a essa escavação, essa recontação da história que vocês estão fazendo?
Eu acho que o antirracismo ele está no posicionamento, é importante que ele esteja no posicionamento e tal, mas o mais importante é que ele esteja no dia a dia, especialmente onde está muito bem entranhado ali o racismo, né? Que é no dia a dia, nas relações interpessoais. Até a própria professora Inaê conta na abertura do livro dela, né, no Racismo Brasileiro, o assombro geral do Brasil com o que aconteceu com o George Floyd, quando isso acontece no Brasil o tempo inteiro, todo dia, em números muito maiores. E as pessoas ficam assombradas com casos de pessoas resgatadas de situações análogas à escravidão, que são, sim, situações assombrosas, que realmente tem que gerar muita revolta, mas muito provavelmente uma pessoa que sentiu essa sensação pode ser uma pessoa que faz a sua diarista trabalhar 12 horas por dia e paga para ela R$100. Essa pessoa não fica incomodada, porque ela pensa, o problema está nos outros. Eu não escravizei, eu pago para minha. Enfim, são pessoas que vão tratar diferente um dos poucos gerentes negros de banco quando for atendido por ela, que é no dia a dia, assim, nas pequenas coisas que eu acho que esse antirracismo das pessoas brancas tem que mais se manifestar. Por exemplo, na promoção do Black Money, que é uma preocupação muito grande das pessoas negras, assim, incentivar empreendedores negros, que traz umas discussões muito interessantes sobre o alcance de influenciadores negros nas redes sociais, comparado ao alcance de pessoas medíocres brancas nas redes sociais, que são famosos ou influenciadores, é o AD Júnior. Ele faz uns posts muito interessantes no Instagram sobre isso. Mas qualquer branco medíocre no Brasil, assim, pode ter 4 milhões de seguidores. Agora, para uma Djamila Ribeiro, que olha a quantidade de conteúdo que a Djamila coloca diariamente, um conteúdo bom e importante, ela não tem os 4 milhões, sabe? Tipo, e ela precisa ser uma Djamila Ribeiro para ela ter mais de 1 milhão. Então é esse tipo de coisa também, que tá nas pequenas coisas, até na escolha de quem vai seguir. Mas, sobretudo, eu acho que o antirracismo ele tem que se manifestar, embora seja também importante ele se manifestar no público, ele tem que se manifestar no privado, porque é no privado que o bicho pega no Brasil, do racismo, assim. É o racismo que ninguém vê, que todo mundo sabe que existe, mas que ninguém vê. Entre aspas, né? Ninguém vê. E você, Inaê, como é que você vê essa questão do... Olha, eu vou fazer um certo coro com o Thiago, porque, enfim, na nossa estrutura racial, de fato, as relações interpessoais, ela é fundamental. É a forma como você trata a pessoa que trabalha na sua casa, a forma como você trata, o quanto você paga, o que você espera, o tempo de trabalho, o galho que você pede para ela quebrar, a escola que você escolhe para os seus filhos, ela tem um projeto antirracista, não tem um projeto antirracista, os seus amigos, quem são os seus amigos? Você convive com pessoas negras que estejam no mesmo lugar social que você? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, sobretudo a população branca. A população negra não tem opção, a gente está sempre atento. Ler mais autores e autoras negros, é isso, se informar melhor, tá ligado. Agora a gente tem uma eleição que tem um número significativo de candidatos e candidatas negros. Vamos votar, porque é fundamental que a população negra esteja nos espaços de poder. A luta antirracista ela é um caminho. A gente, nessa condição material de seres humanos que vivem, 80, 90 anos, dificilmente a gente vai ver alguma transformação muito significativa no Brasil. Porque a luta antirracista, Paulo, ela é uma luta por uma outra sociedade. O que envolve pensar, enfim, numa outra forma de consumo, numa outra forma de estruturação do poder. Eu não consigo imaginar um mundo abertamente capitalista sem ele ser racista. Não tem como. As coisas estão muito bem combinadas para que isso aconteça. A gente tem que pensar na perpetuação da espécie, em última instância. Então, a luta antirracista também passa por isso. Aprender com outros povos, né? Porque o racismo não é só contra a população negra, mas com os povos originários. A gente precisa olhar para a população indígena efetivamente e aprender com eles, que muitas vezes a intelectualidade brasileira não consegue se conter, que é parar e escutar. Saber que existem formas de construção do saber para além da academia e para além da epistemologia que está colocada no universo acadêmico também. Se colocar num lugar de aprendizado mesmo, né? E um lugar de incômodo constante. Não há luta antirracista que não passe por um incômodo. Eu carrego isso a minha vida toda, imagino que o Thiago viva coisas muito semelhantes, porque é isso, nós somos a exceção que confirma a regra. Então, o Thiago provavelmente foi um dos poucos jornalistas negros, quando trabalhou no Globo do Globo, na própria Rádio Novela, porque essa é a estrutura do país.
por todos os lugares, desde a escola até agora na vida adulta, profissional. Eu geralmente sou uma das poucas, se não a única negra. Na escola que meus filhos estudam, eu sou uma das poucas mães. Sem jamais querer contestar em relação a que você contou que você sempre é a única, e o Thiago também, o que eu estou assistindo aqui como editor de livros que eu sou, tal, aqui é a ascensão de uma intelectualidade negra no Brasil, sim, que é um fato incontestável, né? Ele falou da Djamila, mas tem você, tem Thiago, tem tantos que estão se colocando sem favor nenhum. Me parece que, pelo menos no meio dos livros, ter best-sellers negros brasileiros, né, é uma coisa que não tinha 20 anos atrás, em tanta quantidade, pelo menos. Agora você tem aí uma flip inteira, dá para fazer festivais inteiros com os maiores autores brasileiros, sendo eles negros. Isso certamente tem a ver com as cotas, né? Eu imagino que vocês dois não sejam beneficiários da política de cotas diretamente. Chegaram na faculdade um pouquinho antes, né? Imagino. Eu cheguei. O Thiago eu não sei porque eu sou mais velho que o Thiago, mas eu não entrei pelo... Não. Eu sou pró-uni, mas não pelo sistema de cotas, mas sou pró-uni. Fiz o ensino médio todo como pró-uni. Governo Lula. O que mostra que essas reparações podem ser colocadas dentro de uma engrenagem do Estado e serem efetivadas, né? A política pública, como o ProUni, como a cotas, aconteceu com muita luta, certamente. Quando a gente até vê aqueles debates que tinha o Demetrio Magnoli lá na livraria em Brasília, 4 brancos ali, doutores, falando que não tinha nada a ver a cota e tal. É muita luta, mas ao mesmo tempo isso foi feito, né? É possível continuar, né? A gente tem uma série de conquistas, praticamente todas elas devidoras ao movimento negro brasileiro, que estão trazendo essa transformação efetiva de uma ascensão de uma geração negra no país. A gente está num ano de decisão eleitoral muito, muito importante, talvez um dos anos mais importantes da história do país. E eu espero que o próximo governo tenha essa dimensão do caráter estrutural do racismo no país, para mudar, sobretudo, a política de segurança pública da nação. Repensar essa polícia, a forma como ela é treinada. É fundamental também que não se mate jovens negros porque são jovens negros. Ao contrário de alguns países como, sei lá, a Austrália, em que a população originária foi totalmente dizimada, quer dizer, sobrou um pouco, né, de indígenas ali, australianos e... Quer dizer, o Estado é branco, é britânico, é inglês, não tem jeito ali. No Brasil, é possível que o Estado se torne negro, talvez, né? Ele sempre foi muito branco, né? Até hoje, isso... Não, é só ver a posse, né? Do Alexandre de Moraes. Foi uma... Né, os grandes nomes da política brasileira estavam lá, você pode contar quantos negros numa mão. Uhum. Possível, é perfeitamente possível, uma vez que você tem mais de 50% da população como afrodescendente. Então, basta que não barre, né? Eu queria só fazer um adendo também, Paulo, algo que você falou sobre o mercado editorial, mas uma questão assim, que eu acho importante também de lembrar do mercado editorial, e aí a minha visão de fora como consumidor e como leitor desse tipo de informação também. É que não é só uma questão de surgimento de intelectuais negros. A intelectualidade negra ela sempre existiu, ela só era abafada de todas as maneiras, em alguns momentos não colocada como intelectual. Agora ela está mais, digamos, visibilizada por uma questão mercadológica também, né? Que são esses autores negros que estão trazendo oxigenação para esse mercado editorial. Não é uma benevolência do mercado editorial, já é um mercado combalido, como é também o do jornalismo. É um mercado que precisa disso, como foi Carolina Maria de Jesus nos anos 60, que vai vender 5 vezes, 10 vezes mais do que aqueles homens brancos consagrados da época. Mas essa coisa do mercado editorial agora também é muito coisa disso, porque mercadologicamente são os autores negros que estão trazendo essa oxigenação, né? E, enfim, fazendo as pessoas consumirem. Uhum, sem dúvida, e eu digo aqui que na minha trajetória de editor e curador, eu me choquei com o meu próprio, digamos, racismo estrutural. Não sei se dá para falar se o racismo estrutural pode ser individual, mas como curador da Flip eu enfrentei muitas críticas do movimento negro na minha terceira curadoria, e foi ali um momento de virada para mim mesmo, intelectual, de enxergar coisas que eu não enxergava, porque eu falava, pô, mas não tem aqui, eu não tô vendo esses livros que vocês estão falando. E eu procurava os autores negros consagrados internacionalmente, o Neil deGrasse Tyson, enfim, a autora francesa maravilhosa, Fatou Diomé, a Marine Diaye, quer dizer, as grandes autoras europeias, negras e tal, e não via que na minha própria cidade tinha uma cena literária
negra, periférica, que é hoje a que está acontecendo. Isso foi uma coisa que eu aprendi tomando porrada mesmo do movimento negro. E a gente estava falando de independência, de processos históricos, mas estamos falando muito mais de permanências, né, da cultura brasileira. Essa questão da violência policial certamente é um dos pontos mais urgentes, né? Eu estava vendo no jornal que o iFood conseguiu um acordo com a polícia para liberar os motoqueiros que são parados tomando dura da polícia se estiverem trabalhando para o iFood. Quer dizer, o Estado conseguiu uma solução bem prática que favorece a mais tecnológica das empresas para liberar os caras de tomar porrada da polícia ali na Blitz, né? Isso mostra que é uma questão mesmo de vontade, né? Quer dizer que basta querer mesmo para que, por exemplo, um camburão não exista mais. É uma coisa que não poderia mais existir, você colocar um cidadão dentro de um porta-malas. Não, sobre essa questão do iFood, primeiro lembrando que apesar das iniciativas tecnológicas, o iFood foi alvo de constantes acusações de violações de direitos básicos de trabalho, né, dos entregadores no período da pandemia. Grandes reportagens jornalísticas revelando práticas também nada democráticas do iFood nesse sentido, mas é um exemplo da polícia cumprindo o objetivo pelo qual ela foi criada. A polícia no Brasil é criada para proteger a propriedade privada, não para proteger as pessoas. Então você quer um exemplo mais claro disso? Está protegendo a grande empresa que precisa que os seus trabalhadores mal remunerados continuem exercendo as suas atividades precariamente remuneradas. Então, no fim das contas, não é uma proteção do direito do trabalhador ou do direito de ir e vir desses trabalhadores que vão deixar de sofrer coerções e humilhações diárias de policiais que deveriam protegê-los. É a propriedade privada continuando a ser protegida. Bom, além de concordar com o Thiago, acho que é fundamental pontuar. É isso que você falou, Paulo. É uma questão de escolha, é uma decisão política. Agora, é importante também pontuar que essa decisão ela tem uma razão para não ser tomada, né? O racismo ele é um sistema de poder em que há quem ganha porque há quem perca também. Então, as pessoas não querem deixar de ganhar, as pessoas não querem abrir mão dos seus privilégios, né, que são muitos para a população branca. Uma decisão que parta da compreensão do racismo, da sua dinâmica estruturante, é uma decisão que vai ter que mexer com essas benesses também, né? Vai ter que mexer com o pressuposto que ordena o racismo, que é a falaciosa ideia de uma supremacia branca. E isso dá bastante trabalho. São camadas e mais camadas de privilégio para a população branca, que é inversamente proporcional à violência, né, e à marginalização da população negra, ou da população não branca, porque a população ameríndia no Brasil sofre, não só no Brasil, mas sofre os mesmos problemas. E vocês acham que o recado está chegando onde deveria? Eu faço parte de um grupo no WhatsApp que tem vários intelectuais, tem algumas grandes intelectuais negras, e outro dia, quando teve aquela decisão do Jabuti de pedir a raça do autor do livro, teve uma revolta de autores brancos, falando, isso é racismo, como assim? Agora não poderemos mais ganhar o prêmio Jabuti? E aí as autoras negras ali falaram, cara, eu tô cansada de ter que te explicar que não é isso, entendeu? Tem esse cansaço de explicar o óbvio, que eu vejo também tantos intelectuais negros fazendo hoje, e que a gente parece que faz ouvidos moucos, né? Ou não entendeu mesmo, não quis entender, né? Não, eu não tenho a menor dúvida. Isso é muito cansativo, porque é isso, assim, é uma transformação muito profunda. E acho que essa é a dimensão que a população branca precisa ter, né? Que assim, o antirracismo não é uma camisa que você veste, não é um post no Instagram que você faz, é uma decisão que você toma na sua vida e que você vai escorregar, porque a estrutura é feita para que você seja racista. O próprio Von Mars, quando escreve como se deveria contar a história do Brasil, faz analogia das raças por meio dos rios, né? Então, o rio branco, caudaloso, com os afluentes negro e indígena. Então, pensando muito nessa imagem do rio, a sociedade brasileira é o rio, a correnteza é o racismo. Então, você precisa nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza dá muito trabalho, cansa, mas como a Jurema Werneck um dia me salientou, existem técnicas, existem métodos para você conseguir nadar a vida inteira contra essa correnteza. E é isso que a gente precisa fazer. O movimento negro, e a população negra, boa parte dela, já faz isso porque é a forma que a gente tem, inclusive, para sobreviver.
A população branca precisa começar a nadar contra essa correnteza e a saber que vai ter um momento que ela vai cansar e a correnteza vai levar, ela vai voltar lá. Por isso que eu estou falando, a transformação não é para a nossa geração, a transformação é efetiva, porque a gente precisa construí-la. Né? O antirracismo é uma construção, ele é muito mais o caminho que a gente precisa percorrer do que aonde a gente vai chegar. De novo, vamos aprender com a população negra, com os movimentos negros, com os intelectuais negros que foram silenciados e que agora, nessa nova onda aqui do mercado editorial, estão começando a ser reconhecidos. Enfim, é um momento também de aprendizagem para que a gente construa uma nova sociedade. Muito bom. Tiago, você estava ouvindo aí, balançando a cabeça, concordando com a Inaê? Sim. Inaê, eu concordo sempre. Mas um adendo sobre essa questão do jabuti é que o quão constrangedor é para escritores brancos, em 2022, precisarem aprender sobre o absurdo deles se revoltarem com esse pedido, assim, o quão constrangedor para uma pessoa que muito provavelmente ou é entendida pela sociedade ou se entende como intelectual, precisar ser elucidado sobre essa questão em 2022. É muito constrangedor. Foi o que elas falaram, fulano, né? Eu não vou dizer aqui para também... Mas fala assim, fulano, eu não acredito que você não sabe disso. Você tem a obrigação de saber. Você tem coluna não sei onde. Você não pode dizer que você não sabe disso. Aí o privilégio branco, esfregado na nossa cara, é um privilégio. Eu posso não saber, eu posso me dar o luxo de passar por esse constrangimento e não necessariamente ser entendido como constrangimento, né, Tiago? Porque muitas vezes a gente passa o pano em cima. Sim. Não, e uma última coisa eu acho também sobre essa questão do antirracismo, né? Uma coisa que está muito clara, assim, que está ao alcance de todo mundo fazer nessas eleições. Muito possivelmente não nos quadros majoritários, porque tem toda uma estrutura que impede que pessoas negras concorram com chance, com vulto, com investimento para os cargos majoritários, mas uma coisa muito simples que todos os brancos podem, tidos, considerados, autoproclamados antirracistas, podem fazer, é só votar em candidatos negros nessa eleição. É uma opção muito simples, assim, de antirracismo, e que é antirracismo na prática. Boa. Eu acho uma ótima sugestão, prática e simples, de começar para quem está a fim de entrar nessa natação contra a corrente, né? Tiago, parabéns pelo Projeto Querino, maravilhoso, orgulho da cultura brasileira mesmo, acho que esse trabalho que você está fazendo. Inaê, parabéns também pelo livro que está saindo pela Todavia, o Racismo Brasileiro, né? Um livro extremamente didático. Muito obrigado, gente, pela entrevista. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, Paulo. Um prazer enorme estar aqui com você e com o Tiago. Obrigado, prazer também. Obrigado pelo convite. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do Stefano Volpi, que é autor de Homens Pretos Não, entre parênteses, Choram. Homens Pretos Não Choram, da HarperCollins. Ele está indicando o livro O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, que foi publicado pela editora Companhia das Letras em 2018, com tradução do Paulo Henriques Brito. Oi, eu sou o Volpe, a pedido da 451. Eu tô aqui para dar uma dica literária de um livro com protagonismo LGBTQIA+. Eu fiquei com o B da sigla. Eu quero indicar O Quarto de Giovanni, escrito pelo James Baldwin. É um livro incrível que eu conheci esse ano e me apaixonei. Existe um mergulho tão bonito, tão denso na vida desses personagens que eles ficam na sua cabeça até o último momento e continuam ecoando aqui. O livro conta a história do Davi, um jovem estadunidense que ele tá morando em Paris e ele é um homem bissexual, só que para a sociedade ele é apenas mais um homem hétero. Ele tem uma namorada que chama Hela, ela viaja para Espanha e ela tá tentando decidir, ponderar se vai casar com Davi ou não. Enquanto isso, ele fica em Paris e ele acaba conhecendo Giovanni, que é um garçom italiano por quem ele vai se apaixonar. E ao longo do livro a gente vai acompanhar um pouco desse sentimento, desse desejo, de como que o Davi lida com os seus desejos, as cartas que ele escreve para o pai que está nos Estados Unidos, a relação deles no passado e, sobretudo,
quanto que as pessoas LGBT têm suas vidas muitas vezes pautadas pela repressão social e muitas vezes são impedidas de lidar com seus próprios desejos e impulsos por conta de como uma sociedade está organizada e as oprimem. É um livro muito querido, foi publicado aqui pela Companhia das Letras e eu espero que vocês gostem. Bom, então essa foi a dica do Stefano Volpi, O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, publicado pela Companhia das Letras, com tradução do Paulo Henriques Brito. Boa leitura. Bom, e aproveita aí que você tá com o seu celular na mão e faz uma avaliação desse episódio e do podcast também. No Spotify e no Apple Podcasts, você pode dar estrelas pro nosso programa. É só clicar no ícone que tem ali as 5 estrelinhas e atribuir a sua nota, a sua avaliação. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Felipe Arruda, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Teresa Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Eduardo Cruz, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Mário Rick Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Vivian Lembo, Leila Lima, Renata Alves de Lima, Vânia Mariano, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastina, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Admila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgin, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 71º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 23 de setembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.